O fantasma tem muitos nomes. Olá! Bem-vindo ao Fantasma Brasil! Como todos sabem, o fantasma é um herói de muitos nomes. Ele é chamado de o espírito que anda, o homem que não pode morrer e também o guardião das trevas orientais. Esse nome surgiu graças às aventuras dos ancestrais do fantasma. Na tira diária Guardian of the Eastern Dark, de 1977, uma tira que se insere no arco de histórias do casamento do fantasma, o 21º fantasma encontra uma anotação de seu ancestral, o nono fantasma, dizendo que havia se tornado o guardião das trevas orientais. Aquilo que nós chamamos de trevas orientais são uma região que ficam além das montanhas nebulosas. Num outro dia a gente fala das montanhas nebulosas. Nessa região havia o culto a um deus chamado Zaal, um deus da morte. Os seus sacerdotes, os seus seguidores, costumavam descer até a floresta para capturar pessoas que eram então sacrificadas ao deus Zaal. O nono fantasma então resolve acabar com aquela situação e ruma às trevas orientais, onde dizia-se que qualquer pessoa que tentasse pisar seria morto. Nessa história fantástica escrita por Lee Falk e desenhada por Cy Berry, nós temos a informação de que esse nono fantasma foi talvez o mais forte de todos os fantasmas. Para se ter uma ideia, ele consegue acesso ao templo de Zaal derrubando uma imensa pedra, e enquanto ele está lá enfrentando os seguidores de Zaal, ele dá grandes demonstrações de força, chegando inclusive a tombar a estátua do ídolo onde eram lançados ao fogo as vítimas do sacrifício. E é graças a essa vitória contra os adoradores de Zaal que o nono fantasma e, portanto, toda a sua linhagem recebem esse título de guardião das trevas orientais. Mas não foi a última vez que a linhagem do fantasma teve que lidar com os habitantes dessa região. O 14º fantasma também teve problemas com os habitantes daquela região, quando eles resolveram então traficar escravos. E é uma aventura fantástica porque nós temos mais uma vez o 14º fantasma sendo tomado como sendo o mesmo anterior, enfrentando esses homens para acabar com aquele tráfico. E o 21º fantasma acabou sendo o que mais vezes enfrentou os criminosos que vinham das trevas orientais. A primeira vez foi nessa própria aventura de 1977, quando ele se vê às voltas com o problema do tráfico de drogas. Vários nativos de tribos diversas da Floresta Negra começaram a se viciar em heroína, e não é nenhuma surpresa quando o fantasma descobre que quem estava trazendo a heroína para a floresta era alguém que vinha diretamente do antigo templo de Zaal. Então ele vai até lá e acaba com o laboratório de refino de heroína que era controlado pelos remanescentes dos adoradores de Zaal. E aí a gente até descobre que o fantasma é meio que uma lenda entre aqueles que habitavam aquela região. O que é interessante é que ao longo dos anos, Falk foi mostrando que daquela região, das trevas orientais, sempre vem problemas. E aí ele teve a preocupação de criar também uma origem para aquele lugar. Mais tarde ele colocou em algumas histórias que aquela região na verdade se chama Dak, que acaba sendo muito parecido com Dark, o nome original, The Eastern Dark. E o que ele diz? Ele diz que aquela região foi fundada por piratas. Pô, não tinha como a coisa dar certo ali, né? É uma região fundada por piratas que foram enfrentados pelo 6º e pelo 7º fantasma. E aí a gente percebe que o Falk dá uma bagunçada na cronologia, porque a mesma aventura do 6º fantasma é a aventura do 9º fantasma que ele já tinha contado anos antes. Na tira The Eastern Dark and Janorra, que é uma tira completamente inédita no Brasil, nós vemos um grupo de malfeitores tentando criar uma refinaria
refinaria de óleo na terra dos Janorra. Os Janorra são mostrados como um povo muito simples, um povo vegetariano e que adora as árvores. E aí um grupo resolve fazer uma refinaria de petróleo exatamente na terra deles e comete um grande sacrilégio, pois eles derrubam algumas árvores e os Janorra acreditam que as árvores são os seus deuses. O fantasma vai lá e descobre que os soldados que estavam trabalhando como mercenários para esse grupo petrolífero eram exatamente de onde? De Dak, do reino de Dak, das trevas orientais. Também, mais uma vez, vemos esse lugar como uma fonte de problemas. Mais tarde, na tira Riders of the Eastern Dark, nós temos ali um grupo de ladrões comuns que vem dessa região, essa região de Dak, para tentar roubar o ouro das tribos. Mas o mais interessante dessa tira não é nem tanto a participação desse pessoal das trevas orientais, não. Ali eles aparecem meio que como bandidos genéricos. É que nessa tira nós temos a explicação de por que os nativos não usam armas de fogo. O fantasma conta para Diana que foi no período do 19º fantasma apareceram homens vendendo armas para os nativos. As tribos começaram a usar as armas de fogo para a caça. Logo, elas estouraram num conflito armado. E os nativos perceberam que a guerra entre eles usando aquelas armas de fogo era muito mais sanguinária, era muito mais injusta. Então eles decidem que as tribos não vão usar armas de fogo. E até o momento, até a geração do 21º fantasma, isso tem sido uma realidade. Em diversas histórias escritas por Falk, nós vemos as trevas orientais, essa região de Dak, como sendo um foco de problemas. Tem mercenários, na tira The Dark Pirates, que é onde conta a origem do lugar, a gente descobre, por exemplo, que eles estão trabalhando com mercenários para atos de terrorismo. Eles tentam um atentado terrorista contra Luaga, e é o fantasma que vai até o reino para se entender com o príncipe daquela região. Então é um lugar assim muito complexo, muito complicado. The Dark Pirates foi a última vez que as trevas orientais, que essa região, apareceram nas histórias diárias e dominicais do fantasma. Mas outras editoras já andaram trabalhando com elas também. O Tim Fantomen, por exemplo, tem uma história ambientada nas trevas orientais, ambientada no Templo de Zaal, que se passa no período do 9º fantasma. Essa história é o 3º capítulo da saga das Runas Douradas, que a gente conta um outro dia. E quando a Moonstone publicou o Fantasma por licenciamento, eles fizeram uma história dividida em 2 partes que foi espetacular, também trazendo os problemas vindos diretamente dos adoradores de Zaal. Nós temos um grupo usando máscaras rituais, usando bastões que dão choque, que começam a sequestrar pessoas dentro da floresta. O fantasma, juntamente com uma amiga, acabam indo parar nesse grupo. Eles acabam sendo também levados até o templo de Zaal. E lá o fantasma descobre que todo aquele mise-en-scène dos sacrifícios era nada mais nada menos que a fachada para tráfico de órgãos humanos. Tem até uma passagem muito bacana nessa história, que é quando o fantasma está enfrentando lá um dos caras, né? E o cara, ele discutindo aquela coisa, e o cara fala assim: ah, você não acredita nessas velhas lendas? E o fantasma responde: eu sou uma dessas lendas. É um momento assim muito bacana, e a gente vê ali o fantasma enfrentando novamente o mal que vem das trevas orientais, além das montanhas nebulosas. E é por isso que ele é chamado de o guardião das trevas orientais. Não é que ele protege as trevas orientais, é que ele é aquele guardião que se interpõe entre a segurança da floresta e o mal que vem das trevas orientais. Se você gostou desse nosso vídeo, não deixa de curtir e compartilhar nas redes sociais. Se você quiser dar uma força para o nosso canal, ajudar o nosso canalzinho a manter o seu trabalho, quando fizer suas compras na Amazon, lembre de fazer pelos links do Fantasma Brasil que se encontram aqui na descrição do vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perde tempo. Se inscreve, ativa o sininho e você não perde nenhum detalhe do fascinante universo do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein?